Amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, em meio a toda essa polêmica em função de uma expectativa que o rubro-negro tinha ontem de golear o Vasco, e acho sinceramente que nós tínhamos condições disso. Eu inclusive na live de pós-jogo disse que quando estava fazendo a live de pré-jogo e a locutora do estádio anunciou o time adversário do Flamengo, ou seja, o Vasco, na verdade eu não conhecia ninguém ali, salvo o Nenê, e ouvido falar por vascaínos do goleiro e do zagueiro. Então, quando você compara uma equipe com a outra, obviamente que você tem essa expectativa, e o Vasco acabou se defendendo muito bem. O Flamengo foi predominante na sua condição de posse de bola, mas não conseguiu criar muito pelo meio, insistia em bolas altas, jogo lateral, enfim, algo completamente atípico ao time do Flamengo e, no meu entendimento, por conta da configuração adotada pelo Paulo Souza no time do Flamengo ontem. Acabou frustrando muito a torcida, mas aliviou-se muito aquela tensão quando o De Arrascaeta fez aquele golaço e o Flamengo sacramentou a vitória. Meus amigos, se eu não assisti a entrevista do Paulo, vou assistir lá agora para poder, naturalmente, proceder aos comentários reativos ao que ele vai falar. Vamos lá. Pergunta da Letícia Marques, coluna do Fla. O Flamengo abriu o placar, mas não fez uma grande atuação. Terminou a partida com 5 atacantes e, mesmo assim, pouco pressionou o Vasco na reta final. No fim, a individualidade de um jogador deu a vitória à equipe rubro-negra. O que acha que falta para a equipe convencer no desempenho coletivo? O que vai havendo, tenho vindo a falar, vai haver jogos que vão ser mais complexos, e um clássico tem sempre a sua complexidade, mesmo em termos emocionais. Vai haver jogos que vamos construir bastante, com muitas ocasiões de gol, com mobilidade, ou só faltou-nos, sobretudo, a capacidade que nós tivemos de controlar o jogo da primeira parte. Faltou-nos mais profundidade para podermos ser mais criativos, ou criar mais situações de gol. Na segunda parte foi mais quase por coração de querer e saber a importância de ganhar estes jogos, estes clássicos, do que o controle do espaço, o controle das triangulações, a interação entre os jogadores de certos e determinados setores para podermos criar mais oportunidades, para podermos ampliar o número de golos. Hoje não foi assim, com certeza em outros jogos vamos conseguir. Pergunta do... Bom, meus amigos, é o seguinte, apesar de que tem algumas pessoas que discordam de mim, no meu entendimento o Flamengo entrou no jogo de ontem não com 3 zagueiros, mas o Flamengo entrou com uma linha de 4. O Flamengo jogou num 4-2-4, claramente eu estava de frente para o campo, estava ali no meio do campo e dava para ver claramente as linhas do Flamengo. No máximo, eu posso aqui admitir que o Flamengo tenha jogado no 4-3-3, ou seja, se você considerar que o De Arrascaeta estava ali na mesma linha que os 2 volantes, o Arão e o Belga. E aí você tinha realmente 3 atacantes, o Gabigol mais pela direita, o Bruno Henrique, que jogou, meus amigos, centralizado, e o Everton Ribeiro lá pelo lado esquerdo. E aí é o seguinte, meus amigos, o De Arrascaeta realmente se movimentava bastante, enfim, mas a criação do time do Flamengo, ela ficou legada aos 2 volantes que não estavam bem no jogo, o Belga e o William Arão. E o resultado é que o Flamengo tinha muitos atacantes ali. Eu os vi várias vezes em linha, na mesma linha, portanto, predominantemente o Flamengo entrou num 4-2-4, sem criatividade no meio campo. Então, ainda com a inovação, com o experimento dele, eu diria inovação porque o Bruno Henrique já jogou ali centralizado algumas vezes, mas é um jogador que, no meu entendimento, deve ser utilizado sempre explorando aquilo que ele tem de melhor, que é a velocidade. É assim que o Bruno Henrique joga. Ele ficou muito preso ali na área e deram essa responsabilidade ao Gabigol, que é o cara do time que ganha mais profundidade, ou seja, aquele que se movimenta melhor e oferece ao time aquele chamado facão, ou seja, para aproveitar
as bolas que são lançadas naquele espaço de profundidade entre a última linha da zaga e o goleiro. E não foi o que aconteceu ontem. Ele mudou a configuração do time, no meu entendimento, prejudicando bastante a produtividade, a construção de grandes oportunidades de gols. Vocês vejam bem que em todos os jogos até agora nós reclamamos muito da perda incomensurável de gols. Verdade? E ontem nós saímos do jogo sem fazer essa reclamação, simplesmente porque o Flamengo não teve grandes oportunidades de gols. E aí coube ao Paulo Souza definir bem o que aconteceu no segundo jogo, na segunda parte do jogo, no segundo tempo. Ou seja, o Flamengo entrou ali com o coração para poder vencer da maneira que dava, promovendo ele as devidas substituições para isso. Acredito que ele vai falar sobre isso ainda na entrevista. Então, no meu entendimento, meu amigo, o time não teve criatividade. E se você for pegar os scouts do jogo, você vai ver que eu tenho razão. O time do Flamengo produziu muito pouco e nós ontem não perdemos gols. O Pedro Henrique Torre, da ESPN. Paulo, algumas vezes no ano você apontou a necessidade de fome à equipe. Depois de uma semana cheia para treinamentos, 2 jogadores que talvez tenham demonstrado mais fome na temporada, casos do João Gomes e Lázaro, não iniciaram ou nem entraram no clássico importante como o de hoje. Qual o motivo da sua opção? Bem, o João entrou bem. Ou seja, cobrir bem, seja a profundidade, seja a largura, seja a capacidade que depois deu a dinâmica à equipa, mas sobretudo aquilo que eu disse antes, ou seja, um clássico é um clássico e hoje entendi realmente muito bem. Se nós olharmos um pouco para a percentagem das épocas anteriores, sobretudo da época anterior de ganhar clássicos, foi bem mais reduzida do que até ao dia de hoje temos vindo a conseguir. Por isso essa mesma importância foi-me levar a tomar decisões com os jogadores mais experientes, os jogadores que têm muita rotação de clássicos, para podermos ser superiores e ganharmos o jogo. E depois, durante o próprio jogo, conforme iam acontecendo todos os acontecimentos, irmos tomando decisões que nos levasse à vitória final, como aconteceu. Meus amigos, é o seguinte, que o João Gomes entrou bem no jogo, ninguém tem dúvida, principalmente no lugar de quem entrou, e logo após a falha grotesca do belga, aliás, mais uma. Ainda não vou comentar sobre essa falha, porque não vem o caso, mas eu digo assim, a decisão de escalar num clássico, entenda assim, porque se esse jogo fosse contra um time de menor expressão, tudo bem, mas alguém precisa falar para o companheiro Paulo Souza que a torcida quer ganhar clássicos, os clássicos são muito importantes, porque se ele elogia o time do Vasco pela superação e diz que clássico é sempre mais difícil, então ele tem que entender que dentro do campo, num clássico, tem que ter o melhor time. E ele não escalou o melhor time ontem, de fato não escalou, porque, entenda uma coisa, é impossível que qualquer rubro-negro, mesmo aquele que queira teimar, mesmo aquele que realmente seja um opositor, por exemplo, às minhas ideias, possa afirmar com propriedade, com honestidade, que o belga é melhor do que o João Gomes. É incrível isso. Então, se ele fala ali que é um clássico, que teve uma superação, por que ele não botou o João Gomes desde o início da partida e botou o belga produzindo absolutamente zero e ainda matando o jogo do Arão, que também não estava bem? Porque o João Gomes, depois que entrou no campo, fez crescer o jogo do Arão. E isso é verdade, porque você cresce em desenvolvimento, você se desenvolve dependendo de quem você esteja do seu lado ali. Isso acontece na zaga, acontece na volância, acontece no ataque, e é assim. Então ele entende, isso para mim é uma grande incongruência da parte dele. Vocês me perdoem aí, porque se ele fala tanto de clássico, se ele entende que é difícil, por que ele faz isso? Eu não consegui entender. Outro lado da pergunta aí foi a do Everton Ribeiro. Meus amigos, o Everton Ribeiro já não está muito bem há tempos, né? Ele já não desenvolve o mesmo futebol há tempos. Está sendo muito questionado realmente. O Lázaro está muito melhor. Então, se é clássico, por que não botou o Lázaro? Se notoriamente ele sabe disso, o Lázaro está muito bem.
Verdade? Então eu sinceramente não concordo com ele. Eu entendo uma coisa, eu entendo o propósito dele, não reclamaria se fosse um jogo contra o Bangu, não depreciando o Bangu ou qualquer outro time de menor expressão, mas mesmo o Vasco estando combalido, ele sabe que tem a superação, ele sabe que tem a camisa, ele sabe que tem a torcida, e foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo teve muitas dificuldades em função das decisões de escalação que ele tomou, é preciso entender isso. Da escalação, se fosse contra o time pequeno, eu não falaria nada, porque aí ele está experimentando, porque ele está poupando o jogador. Agora, clássico não, clássico ele tinha a obrigação de botar os melhores, e você aí, companheiro rubro-negro, saiba que eu acho que o Lázaro está muito melhor do que o Everton Ribeiro, que aliás, produto da própria experiência dele. Então, o que eu diria para vocês, dos experimentos que ele faz, viu? Então, não concordo com ele mesmo, ele, no meu entendimento, está sendo contraditório com o que ele acha acerca dos clássicos. Pergunta da Isabelle Costa, S1 Live. Paulo, após o gol do Vasco, o Andreas foi substituído e aparentou estar bem abalado, e você até tentou acolher o jogador. Como você acha que pode trabalhar a parte psicológica de Andreas, já que vem afetando o desempenho dele em campo? Tenho vindo a dizer que todos somos importantes e necessários, e em qualquer momento, bons e maus, ou seja, o que momentos forem, nós temos que estar muito unidos, temos que estar muito próximos. Acho que a unidade vai fazer muita diferença, e nós temos uma nação cheia de energia, que com certeza nos vai ajudar a fazer com que todos nós consigamos ter performances muito elevadas, com exigência do que é a torcida e que é a nossa nação, sem dúvida, mas a unidade é sem dúvida muito importante. Daí estarmos todos juntos, pensarmos sempre, como também venho a dizer, dentro, mas também fora, o clube está à frente de todos nós. A equipa está à frente de qualquer um de nós. Por isso, é na unidade que vamos ajudar individualmente a conseguirmos juntos vitórias. Bom, meus amigos, ele evitou falar da falha do belga, só que ele escalou o belga. Então, ele escalou o belga em detrimento de um jogador que está claramente muito melhor do que o belga. E era um clássico, como ele mesmo diz, onde existe a superação. Eu não tenho nenhum prazer em desconstruir a carreira de alguém, a pessoa de alguém. Não quero aqui corroborar um processo de aumento da insegurança dele, do problema psicológico que ele está vivendo. Acontece o seguinte, meus amigos, aquela falha contra o Porquinho Ladrão, além dela ser imperdoável, ela marca sim a carreira de um jogador. Ela marca, sim, a continuidade da sua estada naquele clube, principalmente porque ele não era do Flamengo também, e isso aí, com esse debate sobre a contratação dele, a qual a torcida do Flamengo não concorda, e todos, mas exatamente todos, questionam os 65 milhões que o Flamengo vai pagar para ter, não a totalidade, ainda tem essa do passe do jogador, enfim, e que ele se inteira disso, porque ele lê as redes sociais, ele sabe que tem esse debate, sabe que ninguém concorda com esse tipo de coisa, e com a insistência do Marcos Braz em fazê-lo. Aliás, eu falei para vocês, ontem teve uma discussão muito grande entre o BAP e o Braz lá na Gávea, justamente por isso. Então, quando ele faz esse tipo de coisa e continua a insistir com esse jogador, eu quero dizer a vocês, nós vamos passar por inúmeras situações. Além da contraproducência no meio campo, meus amigos, nós vamos também ter problemas como esses. Então depois não adianta dizer que o jogador saiu chateado, saiu amargurado, porque, meus amigos, é óbvio que ele tem que sair amargurado, só que ele não tem condições psicológicas para entrar lá. E você vai dizer assim para mim, mas Fernando, então vamos apoiá-lo. Então tudo bem, vamos apoiá-lo. Agora eu não entro lá e vaio, eu não estou assim. Eu não me manifesto dessa maneira, mas eu não posso negar o direito do torcedor de fazer isso, porque é óbvio, Lulante, que esse jogador não vale 65 milhões. Viu? É óbvio, Lulante, que tem que ter uma auditoria ali, que tem que ter um relatório, que tem que ter uma explicação, que tem que ter uma entrevista por parte dos diretores do Flamengo, para que eles mostrem para nós aquilo que ninguém conseguiu ver, ou seja, qual foi o jogo que o belga realmente conseguiu mostrar que vale 2% daquilo que o Flamengo vai pagar.
Um jogador que não tem a menor condição de jogar ali. A menor condição. Ele não tem a menor condição de produção. É um jogador de toquinho, um jogador que erra muitos passes, um jogador que não dá combate, um jogador que toma um tronco e cai. Pelo amor de Deus, gente. O cara foi mal em todos os lugares que ele foi e vocês vão continuar a achar aí que ele é do Manchester United. Dá uma olhada ali na carreira dele do Manchester United para ver se vocês me digam se realmente ele foi do Manchester United, entendeu? Então, o companheiro aí está errado de novo, porque vem dizer aí também uma outra coisa que eu quero aqui dizer. Eu acho que o planejamento tático é fundamental, não tenho dúvida. A equipe realmente está acima do individual, mas você não pode cercear ali a habilidade do indivíduo. Você não pode cercear a competência dele. Vejam bem, num lampejo de criatividade, não lampejo não, né? Numa normalidade de criatividade de Arrascaeta, o Flamengo conseguiu a vitória. Tal como foi em outros jogos também, viu? Então o companheiro Paulo Souza, ele está quebrando muitos paradigmas dentro do clube, ele realmente está sendo importante no meu entendimento, para poder dar rodagem a todos. O Campeonato Carioca realmente é experimental, é laboratório, é pré-temporada, mas era clássico. Era clássico. E ele precisa entender o momento pelo qual o belga está passando. E aí, ele substituiu minutos depois daquela falha. E, obviamente, a torcida aproveitou para deteriorar ainda mais o psicológico do jogador. Viu? Mas ele não tem a menor condição. Pergunta do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Paulo, como avalia as entradas do Everton Ribeiro no lado esquerdo? A torcida tem reclamado bastante nas redes sociais do posicionamento do jogador. Sente que o jogador fica confortável nesta posição? Tenho vindo a falar sobre essa decisão. É um jogador que está habituado a jogar no outro corredor direito, utilizando sem dúvida o seu pé esquerdo para poder ter movimentos mais interiores. Dentro desta estrutura, nós no corredor direito temos 3 laterais de grande profundidade e com muita resistência em termos de alta intensidade, seja em termos ofensivos, seja nas transições defensivas, que nos permite ter um jogador e rodarmos durante o jogo e rodarmos durante a época com jogadores frescos e dependente dos adversários diretos nesse mesmo corredor podemos tomar decisões bem concretas e como eu gosto de ver sempre os melhores jogadores no campo. Everton para mim é um jogador tecnicamente e conhecedor do espaço e tecnicamente extraordinário, não é um jogador de grandes acelerações, é um jogador mais combinativo, daí dar menos profundidade e ter mais dificuldade em termos de resistência, de alta intensidade e de deslocamentos. Sabemos disso, sabemos que o Everton também nos pode ajudar numa posição de meia, exatamente por esse jogo combinativo. Inicialmente tomámos uma decisão com ele mais aberto no corredor. Tem vários momentos do jogo onde ele é determinante no próprio jogo, ou seja, a forma como ele alimenta certos e determinados jogadores entre linhas e de profundidade. Ele não chega tanto a essa mesma profundidade, mas é um jogador que conto com ele, seja nesse corredor, seja no corredor central, como eu disse, como meia. Pergunta do Cidão Marinho, Litoral. Meus amigos, é o seguinte, ele quer encontrar um lugar para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro já fez 1 ou 2 partidas muito bem ali pelo lado esquerdo e, como ele disse, vai depender muito do adversário. E o Vasco ontem jogava com blocos recuados e o Everton Ribeiro não tem essa característica e o próprio time sabe disso e o deixa isolado lá. Se tem blocos recuados, se ele vai pegar a bola e ele não tem essa expertise de ir ao fundo, realmente fica muito difícil ele jogar como ala. Então, ele até pelo lado esquerdo, ele tende a centralizar, ele tende a jogar pelo meio. Everton Ribeiro é um jogador que, no meu entendimento, poderia, por exemplo, estar ocupando a função do belga, não fosse também o João Gomes. Mas ele faz questão de pô-lo do lado esquerdo e ele não tem mais, em função da idade, a mesma energia que, por exemplo, tem o Lázaro, que está muito bem, que vai e volta. Então, numa condição como essa, você enfrenta um adversário que tem pontas agudos, a situação vai ficar muito difícil para o Everton, que vai ficar tendo que se reter
lá na defesa, no próprio campo do Flamengo, em detrimento do ataque, sem a disposição necessária para ir até o ataque e depois voltar. Viu? Então ele naturalmente precisa rever isso e acha até que, mesmo não admitindo, eu diria flagrantemente, ele já se prepara para o entendimento que não vai ficar dando ali para o Everton jogar pelo lado esquerdo, que me parece muito mais, meus amigos, a oportunidade de encontrar um lugar para ele do que propriamente uma funcionalidade. E ele próprio admite que admira muito o Everton Ribeiro, que tem muita habilidade, nós sabemos disso, e que gosta de assistir, ele próprio falou aí, que gosta de assistir dentro de campo os melhores jogadores. Então ele encontrou um lugar para o Everton Ribeiro para não deixá-lo no banco. Uma situação difícil que o próprio Everton Ribeiro não deve estar gostando muito, porque vai acabar perdendo a vaga na seleção brasileira, caso seja, se é que ele no ano passado e no anterior foi merecedor disso também. Agora nós sabemos o jogador da qualidade que é. Ele, como ele falou, alimenta os jogadores do meio, ele pode proporcionar através das suas assistências e progressão com a bola ganhos de profundidade do time, não é? De jogadores que façam facão, entrando por dentro da área, enfim. Mas a situação está difícil e ele já começa a se auto-questionar sobre essa necessidade de pô-lo lá do lado esquerdo. Paulo, o Flamengo vem mostrando nas últimas temporadas que é muito dependente do Arrascaeta. Tendo em vista a qualidade do uruguaio e essa dependência que o Flamengo tem dele, como você está preparado para os jogos sem o atleta? Algum jogador no elenco pode suprir a qualidade dele? Realmente um jogador astronómico, é um jogador que tem uma capacidade de ligar o jogo, de criar espaços e de alimentar o nosso ataque, e ao mesmo tempo tem capacidade também de fazer diferença com golos em momentos determinantes, sem dúvida. Pouco a pouco a equipa tem que ser sempre cada vez menos dependente do individual e cada vez ter mais capacidade de resolver a complexidade que os nossos adversários criam e traduzi-lo em golos e em vitórias. Mas sem dúvida estes jogadores fazem diferença e é bom tê-los do nosso lado. Pergunta do... Meus amigos, quero eu dizer a vocês aqui, o De Arrascaeta, ele é insubstituível, não tem outro jogador para pô-lo. Ele até tenta, com relação à manifestação de alternância dos jogadores em diferentes posições, mas eu quero dizer para vocês uma coisa, meus amigos, ele realmente é insubstituível, e o Flamengo, ao invés de gastar dinheiro, 65 milhões em jogadores que de fato não funcionam no time do Flamengo e que ainda tem o psicológico deteriorado, deveria migrar para poder incentivar o time com uma contratação que pudesse se assemelhar ao menos 80% do De Arrascaeta. O Flamengo deveria estar investindo nisso. Inclusive, meus amigos, esse é um tema já recorrente, isso não é agora do Paulo Sousa, essa preocupação com a convocação do De Arrascaeta para a seleção do Uruguai. Isso não é de agora, isso já acontece há muito tempo. E nós vamos sentir realmente a falta do companheiro outra vez. Aliás, inclusive até por conta de um calendário que não cessa as suas atividades quando a seleção brasileira está jogando, em detrimento, por exemplo, é muito diferente da Europa, que não tem jogo no clube se a seleção, se é data FIFA, as competições são de fato paralisadas. Aqui no Brasil não, então nós já temos essa dificuldade e o Flamengo quer pagar 65 milhões ali no belga. Tem que perguntar para o Marcos Braz por quê. Acho que a pergunta apropriada, e aí não iria ser apresentada, não tem nenhuma dúvida, seria o seguinte: olha, nós estamos preocupados novamente, é um tema recorrente com a convocação do De Arrascaeta, inclusive até, meus amigos, porque tem a história da contusão, viu? Parece uma sina, toda vez que ele volta lá do Uruguai, ele volta contundido. Então é o seguinte, como é que vai ser isso? É um tema já recorrente, enfim. E aí você não acha, companheiro Paulo Sousa, que pagar 65 milhões por um jogador contraproducente e que inclusive entrega o ouro nas partidas, você não acha que ninguém acredita, e psicologicamente deteriorado, você não acha que você tem que juntar um pouco mais de dinheiro, não, meu amigo, para trazer alguém para jogar ali?
né? E aí faz as adaptações do Everton Ribeiro, por exemplo, no lugar do belga, né? Ele que tem essa metodologia, que eu até concordo, de experimentar jogadores, verdade? Então é aquele tal negócio, paga 65 milhões e não investe num meia para poder fazer por onde, não é? Fazer com que o De Arrascaeta seja bem substituído. Esse é um problema que nós vamos viver, decisão da diretoria. Paga 65 milhões no belga, eu não consigo entender isso. Ninguém consegue me explicar. O Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Paulo, parabéns pela vitória. O Flamengo chegou ao 9º jogo com a 9ª escalação diferente. Você teve uma semana livre de trabalho e o torcedor viu um time pouco criativo em certos momentos, dominado pelo adversário. Falta muito para você ter um Flamengo ideal? Como eu disse, sobretudo na primeira parte, a nossa superioridade começou a ser bem grande, sobretudo no corredor esquerdo, porque o Filipe interpretava bem o jogo, de uma linha mais alta, de poder dar superioridade e poder alimentar esse mesmo corredor com muita mobilidade e interação entre jogadores como o Arrasca, como o Bruno, como o Everton, o próprio Andreas, que fazia movimentos alguns de profundidade e criava espaço para outros. Na direita tivemos menos. Fabrício teve alguma dificuldade em tomar essas decisões um pouco mais altas. Também a basculação do Vasco era superior nesse nosso corredor, ou seja, que fechava rapidamente as linhas de passe. Faltou-nos, como eu disse, mais profundidade. Podemos melhorar nessa mesma profundidade. Tivemos uma outra situação de triangulações no corredor central entre o Gabi e o Arrasca, e o próprio Arrasca com o Bruno, que poderíamos ser muito mais efetivos, sem dúvida, mas dentro dessa superioridade poderíamos e devemos aumentar o número de oportunidades. Na segunda parte, tem uma falha aí da Flá TV, viu? Isso aqui não é falha minha. Cortaram o som. Nosso técnico Paulo Souza, né, falando aí na entrevista coletiva, acho que ele deu um toquezinho no microfone. Não fizemos o mesmo que os primeiros 20 minutos. São coisas que com certeza temos que ir sendo cada vez mais consistentes para podermos atingir o nosso melhor nível. Meus amigos, é o seguinte, o Fabrício Bruno realmente não é aquele zagueiro que nós queríamos, mas independente de qualquer coisa, o companheiro está lá no campo também, não era o zagueiro que ele queria. O Flamengo tem umas contratações assim, o próprio Marinho, que aliás não entrou bem ontem, né? O povo todo fica pedindo Marinho, e o Marinho não entrou bem ontem também. Também não foi um pedido do Paulo Souza, vocês precisam entender isso. O Flamengo vai contratando jogadores por conveniência de empresário, isso precisa acabar ali, e não pela funcionalidade, porque se isso aí está sendo referendado pela análise de desempenho do Flamengo, não foi a dele, foi a do Flamengo. Essa área, ela precisa realmente ser questionada. Aliás, eu já questiono há muito tempo essa área. Bom, enfim, aí ele fala de alguns jogadores, e a pergunta do Rafa Melo foi justamente sobre a produção, que o Flamengo não teve dentro do campo ontem. O lado direito do Flamengo, inclusive, eu quero aqui contar para vocês, por várias vezes eu vi o Mateuzinho tentando entrar e receber bola pelo Facão e ninguém passava a bola para ele. E ninguém passava. O Flamengo insistia também em jogar pelo lado esquerdo. Então estava lá o companheiro Mateuzinho, que estava muito bem na defesa, tentando proceder jogadas de facão, ou seja, aquela jogada por infiltração pela diagonal para poder receber a bola. Ele várias vezes tentava isso e ele não recebia a bola. Por que ele não recebia, meu amigo? Porque quem estava com a bola no pé não via o jogo, nem o belga, nem o Arão, né? Entendeu? O Arão, ele até via, só que o Arão estava um pouco atrás. Essa responsabilidade estava toda no pé do belga. Por várias vezes eu vi o belga com a oportunidade de fazê-lo infiltrar pelo lado direito, o Mateuzinho, e meus amigos, ele não passou a bola, entendeu? Então o que é isso aí? Isso aí é falta de criatividade no meio campo. Foi o time que ele escalou. Ele bota lá o Everton Ribeiro por um corredor. Ele próprio falou, viu?
Você aí, que estava duvidando de mim do 4-2-4, ele próprio fala aí que o Everton Ribeiro estava jogando pelo corredor lateral, e avançado, inclusive. Você põe o Gabigol pelo lado direito, né? Você põe o Bruno Henrique ali e o De Arrascaeta no meio. Ele próprio falou, triangulando ali, tentando triangular com o Bruno Henrique e com o Gabigol pelo meio. E aí, obviamente, enfrentando um congestionamento de jogadores do Vasco ali, porque o Zé Ricardo não é um bom técnico, mas burro ele também não é. Foi exatamente o que ele fez. Então o Flamengo ficou contraproducente ali. Pelo lado direito não tinha nada, que o Mateuzinho estava isolado, não recebia a bola. E o Flamengo, coube o Flamengo fazia aquele jogo sem profundidade lá pelo lado esquerdo, em função do quê? Em função da capacidade que o Everton Ribeiro tem de prender a bola. Então o Everton Ribeiro prende a bola ali, né? E o jogo é diferente do jogo do Mateuzinho, porque o Mateuzinho é mais de toque, é mais de força, como ele próprio falou, é de chegada até a linha de fundo. O jogo pelo lado direito é diferente. Aí você tem um lateral que tenta infiltrar e ninguém passa a bola para ele, porque não tem competência no meio campo para isso. Então, meu amigo, ele precisava ter visto isso aí. Isso aconteceu desde o início. Isso aí é decisão dele, né, de botar o time daquela forma dentro do campo. Última pergunta da Luciana Zogaib, Rádio Roquete Pim. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória. Você falou que ia aproveitar o Carioca para rodar bastante o elenco, conhecer os jogadores e adaptar o seu esquema. Estamos chegando na reta final do campeonato. Gostaria de saber qual o peso da conquista do tetracampeonato inédito no seu planejamento. Não, o peso é enorme para nós. Acho que comigo teve sempre bem presente. A rotação não tem a ver só por si mesmo ter essa mesma rotação, ou seja, porque eu acredito em todos os jogadores do nosso elenco e vamos ser todos necessários em qualquer jogo, e isso tem-se vindo a demonstrar. Claro que há jogos que vão estar alguns jogadores melhores que outros, mas vamos ser todos bem necessários, e esse resultado, atingirmos o tetra, está na minha cabeça. Está na cabeça do elenco, é algo que nós queremos, daí a importância deste mesmo clássico e de tomar certas determinadas decisões logo no início, porque sabemos que essa mesma importância para a torcida, para a nação, para nós, para o clube, para todos os jogadores, para mim, para a minha equipa, para a minha comissão técnica, e é isso que nós pretendemos e tudo faremos para que isso aconteça. Obrigado. Bom, meus amigos, fim de entrevista, e eu quero dizer a vocês uma coisa. Por incrível que possa parecer, que os tricolores não me ouçam aqui, o Fluminense é o time que pratica o futebol mais efetivo dessa competição, e o Flamengo já tem ali realmente um scout contra o Fluminense nas últimas partidas muito ruim. Ainda que nas decisões o Flamengo o vença e seja de maneira esmagadora, muito superior ao time do Fluminense tecnicamente. No entanto, o time do Flamengo ainda está em formação, em experimentos. Eu até entendo que o Campeonato Carioca, aliás, eu entendo que seja um grande laboratório, mas é o seguinte, meus amigos, a torcida do Flamengo quer ganhar o campeonato, não pode perder o campeonato. Não é só porque é o tetra, não é só porque o Flamengo vai conquistar um título inédito. Não é isso, não pode perder mesmo o Campeonato Carioca, porque seria uma vergonha. Isso aí seria motivo de pilhéria, inclusive para nós, torcedores rubro-negros, né? Então aí o cara precisa entender, é o que eu digo, quer usar ali o laboratório, não tem problema. O Campeonato Brasileiro vai começar no início de abril, aí já é uma outra história, mas agora nas finais, tem um jogo contra o Bangu no sábado, tudo bem, promova ali os seus experimentos. Agora, nessas finais ele vai ter que apresentar ali o que ele tem de melhor, o que ele viu dentro de campo funcionar de melhor, porque não vem com experimento, meu amigo, não vem com tentativa de inovação, não vem com rodízio nas finais do Campeonato Carioca, porque isso não vai dar certo. E esse cara, né, o Paulo, precisa entender isso. Viu? Tudo bem, ele está mirando ali as outras competições, mas final do Campeonato Carioca é final do Campeonato Carioca. E ele vai acabar comprometendo, meus amigos, a credibilidade dele se ele jogar lá nas semifinais e na final, se por acaso o Flamengo se classificar, ele vai acabar comprometendo a credibilidade dele. Viu? Como ontem ficou comprometida, porque era clássico e ele não devia fazer uso dessa metodologia.
Vejam bem, para não entrar em contradição, eu concordo com tudo que ele está fazendo, inclusive até com quebra de paradigmas, sendo sincero nas entrevistas, inclusive até escalando jogadores para que eles possam adquirir outras competências, dá tudo certo. Contra time de menor expressão, time de maior expressão, ninguém quer perder. Então não concordei com a escalação dele ontem contra o Vasco, o time foi muito contraproducente, e se esse cara, o Paulo, vier aí nas semifinais com experimentos, companheiro, ficar deixando, por exemplo, deixar o João Gomes no banco e botar o belga, aí vai ficar complicado. Bom, meu amigo rubro-negro, vocês viram, claramente eu não fiquei satisfeito com o que aconteceu ontem. O Flamengo perdeu a oportunidade de golear o time do Vasco, se ele tivesse posto o melhor time dentro de campo. Não aconteceu, sem criatividade no meio campo, óbvio, sem eficácia no ataque, porque não construíram jogadas importantes para isso. O Flamengo ontem não perdeu gols. Hoje à noite, 10h30, segunda-feira, tem uma live. Queria te agradecer, pedir a você para se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Até mais tarde, 10h30 da noite, com a live raiz aqui do canal.